Cara, essa é uma pose que me surpreendeu muito. O Chris tá muito bem nessa pose. Ele não fica tão pequeno do lado desses caras. E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como seria o Chris Bumstead na categoria Open. Bom, não realmente, né, mas vou mostrar aqui algumas imagens do canal Super Setman, que inclusive vai estar aí na descrição, um canal muito legal, que acabou fazendo essas imagens aqui pra gente. Que é basicamente o recorte ali das fotos do Chris, colocados ao lado dos caras do top 3 ali da categoria Open. E a ideia é basicamente ver como o Chris fica do lado desses caras e ver se ele teria alguma chance, né? É claro que esse vídeo aqui é só para entretenimento, né, cara? Até porque muito provavelmente as proporções não estão completamente representando o que seria na realidade, mas é o que a gente tem e, como eu disse, é um vídeo apenas com propósito de entretenimento. Dito isso, bora começar. Bom, a primeira pose, duplo bíceps de frente. Essa é uma pose que o Chris tem uma certa dominância na categoria Classic Physique. Nesse ano o Ramon chegou ali, cara, junto com ele e realmente estava muito bom, talvez até vencendo o Chris nessa pose, mas a gente não tá falando do Ramon versus Chris. Aqui é Chris contra o top 3 da Open e realmente aqui, cara, você consegue perceber a diferença no quesito massa muscular, volume muscular. Dá pra perceber isso principalmente no preenchimento ali de braços, até mesmo de pernas, que o Chris tem pernas bem separadas, tem uma qualidade muscular realmente muito boa. A gente consegue ver ali o vasto lateral, o reto femoral, o sartório dele marca mais do que esses caras até. Mas, cara, o volume realmente faz uma diferença. Você percebe que o Chris não parece tão 3D, tão arredondado quanto esses caras. Mas em quesito de detalhamento, de separação muscular, o Chris é superior até, nesse quesito. O problema é que, cara, isso aqui é open, então realmente o volume fala muito mais alto. Eu não vou fazer uma análise extremamente profunda, que a ideia desse vídeo aqui é simplesmente ter uma base de comparação de como o Chris ficaria na categoria Open com o físico atual dele. E assim, provavelmente ele ficaria em último. Mas fala pra você que em quesito de qualidade, de condicionamento, ele tá muito melhor que o Dauda. O Dauda tem um físico extremamente estético para a categoria Open. Linhas muito arredondadas, um preenchimento muscular muito absurdo, né, cara? O Dauda tem aquele shape em V, em X, que é muito buscado na categoria Open, mas em quesito de qualidade muscular o Chris tá levando. Mas eu nem vou falar muito desses caras em particular, eu quero mais focar no quesito de como o Chris fica ao lado desses caras. E claramente ele fica devendo volume, porém sobrando condição, cara. Quesito de detalhe muscular, realmente o Chris tá superior aos caras da Open, pelo menos nessa primeira pose. Expansão de dorsal, cara, essa é, na minha opinião, talvez a segunda ou a primeira pose ali do Chris em quesito de dominância. Ele é muito bom nessa pose. Realmente ele é excelente nessa pose, cara. Você consegue ver a dorsal dele saltando ali, peitoral estriado, ombro e braços muito bem proporcionais ali com o físico. A fluidez da pose é muito boa, a qualidade de pernas, também separação muscular. Muita gente não gosta do formato muscular do Chris de pernas, mas ele tem um formato muscular que, querendo ou não, é bom bastante. O cara tem uma separação muscular absurda, o que ajuda muito ele. E essa é uma das melhores poses do Chris. Se ele competisse na Open, cara, se ele colocasse ali mais alguns quilinhos, eu acho que ele poderia sim vencer essa pose, porque a estrutura dele é excelente pra essa pose, cara. Como eu disse, em quesito de detalhes, o Chris não perde pra ninguém. A questão é que falta aquele volume. Você vê, comparado com esses caras, a perna dele não fica tão volumosa assim. O peitoral, que é um ponto forte dele, não fica aquela coisa assim absurda. Dá pra perceber que falta volume, mas realmente essa é uma pose que ele fica muito bem, ele não fica tão atrás assim dos caras. Dá pra ver que ele perde no volume, com certeza, mas por conta da qualidade muscular dele, ele não faz feio. Vence desses caras? Cara, analisando a categoria pelos critérios do que se pede pra categoria Open, não, ele não vence desses caras. Mas ele não faz feio não, cara. Como eu disse, eu não vou ficar analisando muito os atletas aqui da categoria Open, né? O foco desse vídeo é dar uma olhada em como o Chris fica ao lado desses caras. Peitoral de lado, essa que eu acredito ser a melhor pose do Chris. Cara, é uma pose excelente dele, ele fica muito bem nessa pose. É a pose mais dominante dele facilmente. Mas aqui, quando você coloca ao lado dos caras da Open, você vê que falta aquele volume, aquele aspecto 3D. Mas honestamente, cara, se eu fosse um árbitro, eu deixaria o Chris em primeiro colocado nessa pose. Mas como eu não sou, e eu sei que o critério que os árbitros utilizam na categoria Open é um critério totalmente mais voltado ao volume, é claro que tem o pacote completo, eles levam em consideração o condicionamento e tal, porém o volume reina na categoria Open, então muito provavelmente o Chris não venceria.
Mas essa aqui, na minha opinião, cara, é uma pose excelente do Chris, que ele teria muitas chances, se fosse pra Open, de provavelmente vencer essa pose contra vários caras. Mas sim, falta volume quando comparado a esses caras aqui, não tem como. Teria que deixar ele em último, muito provavelmente os árbitros deixariam ele em último nessa pose por conta do volume. Mas posterior de coxa, detalhamento ali de vasto lateral, peitoral fibrado. Cara, ele tá com a qualidade muscular, por exemplo, muito melhor do que o próprio Samson Dauda e até, eu diria até que o Radiopan, cara. O Radiopan não apresenta tanto detalhamento, tanta qualidade assim quanto o Chris nessa pose. Muita gente pode ficar brava com isso, mas é verdade, cara. É só olhar a foto. O Chris tem mais detalhes, o Chris aparentemente tem aquela densidade muscular nessa pose que é um pouco superior. Duplo bíceps de costas, cara, essa pose aqui me surpreendeu, hein? O Chris fica realmente muito bom nessa pose. Ninguém hoje no planeta tem duplo bíceps melhor do que o Derek. É absurdo essas costas dele. O conjunto total, ombro, braço, glúteo, posterior de coxa. Cara, é insano. A largura que ele tem, o detalhamento, o preenchimento geral nas costas, parte baixa, média das costas, trapézio, redondo maior, redondo menor, tudo marcado. Não tem como vencer. Mas fala pra você, hein, cara, em quesito de qualidade, o Dauda tá sofrendo ali com o Chris, cara. Óbvio que isso aqui não é lado a lado de verdade, né? Só uma foto recortada. E dá pra ver que o Dauda tem muito mais volume, principalmente em pernas e braços. E, cara, o Chris tem uma qualidade muscular que ajuda ele nessa pose, ajuda muito. Seria muito difícil ele ficar em segundo lugar aqui por conta do volume, né? A gente sabe que o volume na Open é muito valorizado, mas com certeza o Chris não faz feio nessa pose. Mas óbvio que ele não venceria, né? Não tem como vencer do Derek. E muito provavelmente os árbitros não deixariam ele vencer do Radiopan também, pelo quesito de volume. E provavelmente também o Samson, apesar de que eu acho que essa pose aqui do Chris, cara, tá pau a pau, se não melhor do que o Samson, principalmente em qualidade muscular. Expansão de dorsal, cara, aqui nem tem muito o que comentar, o Chris não tem uma expansão de dorsal tão larga. E realmente aqui seria a pose, talvez a pose mais fraca dele. Não sei, mas realmente não é uma pose que o Chris teria muitas chances. Ele fica estreito, fica pequeno comparado a esses caras. E falta volume demais nessa pose, não tem nem o que dizer. Tríceps de lado é uma pose muito estética do Chris. Cara, o Chris tem um físico excelente, né? Todas as poses dele são boas. O problema é que do lado desses caras, velho, não tem muita competição, né? Os caras são muito grandes, ainda mais de lado. Nas poses de lado, você consegue perceber o tamanho do volume, né? A discrepância do volume que esses caras têm. Realmente são absurdamente grandes. Abdominais e pernas é uma pose que, teoricamente, o Chris sairia muito melhor. Mas é aquele quesito de volume, principalmente nas pernas, comparado a esses caras da Open, falta, né, cara? Falta bastante. Qualidade muscular o Chris tem, a estrutura do Chris é excelente, porém falta volume de pernas. E a pose é abdominais e pernas. E nesse quesito, o Radiopan, por exemplo, é o melhor, sem dúvidas, dessa foto. E pra finalizar, o mais musculoso. Cara, essa é uma pose que me surpreendeu muito. O Chris tá muito bem nessa pose. Ele não fica tão pequeno do lado desses caras. Ombro extremamente arredondado, o bíceps ali não é o ponto forte dele, mesmo assim ele consegue mostrar ali uma qualidade boa no quesito de condicionamento. Falta muito volume de perna quando você olha o Radiopan ali ao lado dele, né, cara? Você percebe que realmente o Chris tem pernas boas, mas Open é outro nível. Samson absurdamente gigante ali. Derek não tem tanta qualidade muscular ali no peitoral e tal, mas mesmo assim os caras são muito maiores que o Chris. Muito provavelmente ele perderia essa pose aqui também. Como todas as outras, provavelmente, né, cara? Porque Open é volume. Achei muito interessante fazer esse vídeo aqui pra ver como o físico do Chris ficaria ao lado desses caras, né? E dá pra ver que, faltaria muito volume pra ele ficar competitivo. Porém, em várias poses ele ficou bem, cara, não ficou tão mal assim. Mas é aquela coisa, né, cara? Open é outro nível, o volume dos caras realmente... Só quando você coloca do lado pra perceber que os caras são grandes demais mesmo. Mesmo assim, foi um vídeo interessante de fazer. Eu quero saber o que vocês acharam sobre esse vídeo. Se vocês gostarem, eu trago mais desse tipo de conteúdo aqui. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo.